escutando? Aí sim, hein? Ok, acho que tá, né? Tá. Estamos Então, bora. gravando a nossa aula, ok? Depois eu vou postar no grupo lá para vocês também poderem assistir de novo, né? E os que não puderam estar Está aqui sendo também ter gravado acesso. daqui. Esta reunião está sendo gravada, entendi. Pronto, vai voltar aí. Eu até tento dar o mute, né? Mas às vezes eu chego atrasado. Espero que não falem o que não Já aconteceu. acontece muito, né? Olá, dona Daisy. Entrou? Sim, pastor. Não sei se o senhor está me ouvindo, mas eu Oh, consegui muito entrar bem. Como é que tá o Triângulo Mineiro aí? Chovendo? aqui. Aqui não chove, não, pastor. Chove não? Não, Clima só do faz Cerrado, calor. clima do Cerrado é seco, né? É, aqui não está chovendo, não. Só muito calor. Você acredita que nessa gloriosa Ituiutaba tinha uma época do ano, quando morei aí, que eu não tinha lágrimas, eu tinha pedrinhas no canto do olho. Acredita nisso? De tanto que Acredito, secava. E eu bebia água o dia inteiro, mas não transpirava. Era um negócio impressionante. está muito quente, pastor. Muito quente, muita poeira. É isso aí. Pastor, a minha câmera está fechada. Tá. E para mim tirar o som também, eu vou aqui ativar mudo, Se você quiser, eu tiro para você. por favor, para não ter problema durante a reunião, tá? Tá bom. Depois o senhor... É a Tirei. Deise Maria? É isso, Edson. É a Deise Maria que tá aí? É a Deise, essa mesmo. Ah, Deise. Aquela uma. Prazer em ouvi-la. Aluna junto com você lá do Instituto Rockwell. E... Que beleza. Anos bons de estudo, né? Bons. E aí, Davi? Aqui tudo pronto. Então vamos nós, né? Já estamos gravando. Gente, muito boa noite para todos vocês. É com muita alegria que nós estamos promovendo essa aula e esse encontro com vocês que estão aqui conosco. Nós somos o professor André e o professor Davi, já já ele se apresenta um pouco mais. Eu moro em Santa Bárbara do Oeste e sou casado, já sou pai e avô. E me tornei psicanalista há alguns anos, dei aula e ainda dou em alguns institutos, e agora nasceu o sonho no meu coração, junto com o Davi, de começarmos um instituto, né, nosso, de psicanálise. E aqui estamos nós, prestes a dar início a duas turmas, né, que estarão agora começando a partir de setembro. Já já a gente vai dar mais informações. Uma turma será de formação em psicanálise e a outra de pós-graduação na psicologia analítica junguiana. Então, mais tarde a gente passa aí as informações para aqueles que estiverem interessados em estudar conosco. Mas é uma alegria estar com vocês aqui para podermos conversar um pouquinho sobre o que é a psicanálise, quem foi esse Freud, como é que essa coisa começou e em que isso pode ajudar a gente a ter saúde emocional e psicológica. Professor Davi, a palavra é sua, se apresenta. Boa noite, pessoal. Para quem eu ainda não falei boa noite, sejam todos bem-vindos. Como o André falou, eu sou o professor Davi. O André conhece, eu venho de uma família de psicanalistas, né? Meu pai é professor em psicanálise, minha mãe também, já tem um tempo já, e eu estou na psicanálise há 8 anos, sendo 5 desses 8 anos dedicado ao ensino da psicanálise. Então, tanto eu como o André, a gente dá aula em alguns institutos. Hoje eu vivo só da psicanálise, então eu dou aula em alguns institutos, tá? E atendo aqui na cidade de Americana, tá? Sou pai também, sou casado há 10 anos já, tá? E, assim como o André disse, surgiu o sonho de nós começarmos o nosso trabalho aqui
visando agregar a psicanálise e agregar também ao mundo, né? A gente tem o desejo de, através do ensino da psicanálise, a formar novos psicanalistas para esse mundo que está cada dia mais complexo e complicado, tá? Então, sejam todos bem-vindos ao Instituto Ressignificar, tá? Vocês são especiais para a gente aqui. Espero que vocês gostem da aula, tá? A gente preparou com muito carinho para vocês, tá bom? Muito bem. Olha, nós precisamos mesmo conversar um pouquinho sobre essa coisa da psicanálise para nós sabermos, né? Como foi que ela surgiu? Quem foi esse Sigmund Freud que muitas pessoas amam e outras tantas odeiam, né? E a gente vê que muitas vezes é fruto mesmo da ignorância no sentido filosófico da palavra, né? Por não conhecer a história, a pessoa e aquilo que ele deixou como legado aí para ajudar o homem no tratamento das suas angústias. Então nós vamos lá conversar um pouquinho, né, sobre o Freud. Vou colocar aqui um slide. Me ajudem aí, vocês estão vendo? Estão vendo aí? Viu, Davi? Beleza. Então vamos Perfeito. começar aí. Ó, essa é a nossa logomarca, este cérebro aí em multicores aí, vermelhas, alaranjadas, ok? E vamos lá falar então sobre o Freud. É sempre bom falar que ele foi um homem muito polêmico, né? Porque dentre o seu legado, e nós estamos falando de alguém que viveu no século XIX, comecinho do século XX, ele trouxe conteúdos que foram revolucionários na sua época e que continuam sendo revolucionários ainda hoje. Como eu disse, ainda hoje há pessoas que amam e odeiam o Freud e as coisas que ele falou, que ele teorizou e que ficaram conhecidas como psicanálise. Mas quem foi esse cidadão? O Freud, ele nasceu em Freiberg em 6 de maio de 1856. Era uma cidadezinha de cerca de 5.000 habitantes que ficava na Tchecoslováquia. Essa cidade de 5.000 habitantes, apenas 2% da população era formada por judeus, e Freud era judeu. E a maioria era católica. O que aconteceu? Havia ali, né, uma visão muito preconceituosa e antissemita, principalmente pelo fato de Freud e a sua família e as pessoas judias não terem passado pelo ritual do batismo. Então eram considerados pagãos, né? E aí, além de sofrer esse estigma de ser judeu, sofria também o estigma, né, de não ter passado por esse sacramento que era tão importante naquele contexto de uma população católica. Outra coisa que trazia muito preconceito sobre a vida de Freud e da família é que ele, naquele lugar, falava a língua alemã. E ele conservava a cultura austro-germânica. E é importante a gente falar isso porque o povo da cidade, da região, conservava os ideais tchecos. Estava prestes a começar uma guerra, né? E dentro daquele contexto havia um nacionalismo muito exacerbado e as pessoas de Freiberg desejavam ser anexados à Tchecoslováquia. E aí, quando a guerra começou, né, a gente vê que Freiberg realmente foi anexada na Tchecoslováquia. E aí aumentou muito o antissemitismo, aumentou muito a perseguição aos judeus que estavam ali, e a família de Freud começa a perambular, então, pela Europa, e indo de um lugar para outro, acaba indo para a Áustria. O Freud, ele era neto de rabinos, e ele era filho de um tecelão. E ali, naquele momento, começou a haver, né, uma crise na manufatura têxtil, e o desemprego acaba se abatendo sobre a vida da família de Freud. O antissemitismo vai ficando cada vez mais grave, mais sério, e eles acabam mudando ali da Áustria e vão para Viena. E com toda aquela perseguição e com todo aquele preconceito que foi se abatendo sobre a vida de Freud e a comunidade judia, ele foi se tornando cada vez mais agnóstico e cada vez mais um livre pensador.
Eu não sei quantos sabem o que é o agnosticismo, né? Existem aqueles que são ateus. Muita gente fala que Freud era ateu, mas ele não era isso. E, na verdade, o que Freud era o agnóstico. É aquela pessoa que diz que Deus existe sim, porém ele é incognoscível, ou seja, ele é impossível de ser conhecido. E vendo, então, né, as coisas que as pessoas estavam fazendo, a maldade, as agruras que estavam acontecendo em função da guerra, das perseguições, ele vai se tornando cada vez mais alheio à questão da religião. E ele vai ficando cada vez mais um homem, na sua época, como um livre pensador. Ele não se deixou estigmatizar, não se deixou ficar preso a nenhum tipo de estrutura de ensino ou acadêmica, mas ele gostava de refletir, elaborar, elocubrar, a fim de ter ali as suas próprias conclusões. A gente vê que, apesar de ele não estar ligado à religião judaica, ele tinha um orgulho muito grande de ser judeu e da cultura judaica cristã. Ele chega a falar isso, né, numa carta que ele escreve à Sociedade Beneficente Benai Berit, em 1926. Ele fala, apesar de não ser praticante e nem ter nenhum orgulho nacional que o ligasse ao judaísmo, confessaria sentir irresistível atração pelos judeus e pelo judaísmo. Vastas e obscuras forças emocionais, tanto mais poderosas quanto difíceis de serem expressas em palavras. A clara consciência de uma identidade íntima, a secreta familiaridade de possuir a mesma arquitetura psíquica. Então, ele sabia das suas origens, ele sabia de onde tinha vindo, né? E ele nunca esqueceu isso, nunca desconsiderou o fato de pertencer a este povo, mas ele não estava ligado à religião desse povo, embora acreditasse em Deus. Bom, das características de Freud, a gente percebe que ele tinha uma excepcional intuição descobridora e a sua coragem em assumir e transmitir o resultado, né, das decifrações que ele chegou ao analisar a mente humana. E a gente vê que ele se torna realmente um menino prodígio, porque aos 17 anos ele já chega na universidade. E além do alemão, ele conhecia o latim, o grego, francês, o yiddish. Ele acabou estudando italiano e espanhol. Espanhol porque ele queria ler Miguel de Cervantes na língua original. E o inglês foi a sua preferência, porque ele queria ler as obras de Shakespeare. Então a gente vê que ele era realmente uma pessoa prodígia, né? Uma pessoa que gostava muito de estudar e aprofundar-se no conhecimento dos mestres da poesia e da cultura da sua época. Bom, entre os seus mestres influenciadores, a gente tem ali, primeiramente, e a biografia dele fala muito disso, né? O Darwin, que estava surgindo com aquelas teorias evolucionistas, e a gente vai ver mais tarde que o primeiro experimento que Freud vai fazer como médico neurologista são estudos com enguias, e ele vai descobrindo nas enguias que elas possuem ali testículos rudimentares, tanto num gênero quanto no outro das enguias, mostrando ali para ele, segundo a teoria darwiniana, alguma coisa que provava ali a evolução da espécie. Então, ele gostava muito de trabalhar ao microscópio e também no laboratório, principalmente com essa ideia da teoria evolucionista. Outro que marcou muito a vida dele, o pensamento dele, foi Goethe, né? E isso foi quando ele ouviu um ensaio intitulado A Natureza, e por causa deste ensaio é que ele decidiu estudar medicina. Então ele vai para a universidade, começa a estudar medicina e acaba se tornando neurologista. É sempre importante a gente falar que nesse período, né, a psiquiatria como uma das especialidades médicas, ela estava assim bem no início, né? Era realmente a neurologia que começou a tratar dos problemas relacionados à mente humana.
Então, geralmente, nós vamos ver aí que muitos daqueles que iniciaram, né, os estudos da mente, eles eram médicos neurologistas, e Freud foi um deles. E aí ele vai estudando a medicina e vai tendo os seus primeiros contatos com as pessoas que estavam sofrendo dos distúrbios e transtornos da mente. Outro que influenciou a vida dele foi o Ernest Brick, quando realizou em seu laboratório, olha aí, os testes, né, com enguias, admirando a psicofisiologia do estudo deste. Então, ele ficou impressionado também com esse autor, né? Outros que são mais da área médica e que vão também causar aí profunda impressão para Freud foi Charcot e Breuer, né? Aonde com eles o Freud aprende a estudar e a tratar os pacientes que estão com um problema na época chamado de histeria e outros problemas de ordem psicológicos. Nessa época em que principalmente Breuer e Charcot estavam tratando os histéricos, na verdade eram somente mulheres. E porque as mulheres estavam desenvolvendo histeria, acreditava-se que isso não era algo que poderia acontecer com os homens. Por isso, o nome histeria, que vem do grego e significa quem tem útero. Então, somente as mulheres nessa época é que eles acreditavam desenvolviam a histeria. Hoje nós sabemos que já existem homens também que possuem, né, esse quadro, esse transtorno. Mas ele teve contato, então, com pacientes histéricos e com pessoas que estavam tendo ali problemas de ordem psicológica e psiquiátrica. E da neurologia, Freud, então, começa os seus estudos sobre a psicopatologia, chama a atenção, não é, todo esse quadro de enfermidades e a maneira como essas pessoas eram tratadas. Só para a gente se lembrar aqui, né, o estudo era muito precário, essas pessoas que tinham problemas de ordem psiquiátrica, muitas vezes elas eram mergulhadas em água com gelo, não é? Às vezes elas estavam vivenciando questões com eletrochoque, a lobotomia se tornou um tratamento muito conhecido, e outras coisas assim, né, que faziam com que a pessoa nem sempre melhorasse, evidentemente, do seu quadro. Quando Freud começa a estudar estas pessoas e esses transtornos, começa então a perceber que deve existir um outro modo mais eficiente de se tentar produzir saúde mental, psicológica e emocional para as pessoas que estavam tendo transtornos e distúrbios nesta área. Então, ele começa a desenvolver a psicopatologia, a estudar os problemas que estavam acontecendo e tentar encontrar caminhos para ajudar essas pessoas. E, por fim, não que isso cesse as influências sobre Freud, mas a gente precisa se lembrar que nessa época, né, está havendo uma transformação no mundo e o iluminismo, ele está chegando como uma grande força que está mudando o modo de pensar, o modo de interpretar as coisas. E o iluminismo, ele é muito científico. E por ser científico, então ele está sempre procurando descobrir a causa das coisas, o porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem, e ele é muito investigativo, né? Muito racional, e ele acaba, então, influenciando Freud também, quando nos seus estudos em psicopatologia, vai, então, começar a teorizar em cima dos pacientes histéricos que vão chegando para ele. E aí, a gente chega, então, né, nos estudos de Freud, agora já é um médico, ele já está trabalhando em hospital, e ele, então, vai começar a fazer as suas reflexões sobre estas questões dos transtornos, dos distúrbios, e também de uma maneira em que se pode tratar com um pouco mais de eficiência o sofrimento e a angústia destas pessoas. Bom, para a gente entender bem o que seja a psicanálise, a gente precisa também conhecer como é que Freud vê a vida, né? E aí a gente precisa se lembrar de tudo aquilo que a gente falou na sua biografia, de quando ele era menino ainda lá em Freiberg, e que ele sofreu todo tipo de preconceito, né? Como foi que as pessoas religiosas, que tinham outro código de fé, perseguiam
os judeus e ele também, né, pelo fato de não terem o batismo, como as pessoas nacionalistas em Freiberg acabavam criticando e perseguindo porque eles se mantinham dentro de uma cultura austro-germânica, por estarem falando mais o alemão, e também o fato do antissemitismo que aconteceu naquela época. Lembra que essa guerra produziu ali, né, um monte de coisas horríveis, e Freud vai tendo, nestas fugas com a sua família para lá e para cá, a percepção da maldade que existe no coração do ser humano. Então, ele percebe como o ser humano é dotado de uma natureza inclinada para o mal. Nada diferente, né, do que praticamente as religiões hoje falam, né, quando falam aí da corrupção do gênero humano, ou da maldade do gênero humano, mostrando que o homem tem uma propensão para produzir, né, o mal-estar na relação e na vida com os outros. Então, todo esse contexto de maldade, todo esse contexto de sofrimento pelo qual Freud passou, a fome, o desemprego, as constantes mudanças para se ver livre dos seus perseguidores antissemitas, não é? O leva a olhar para a vida e perceber que a vida ela não é boa. A vida ela tem um mal-estar. E isso leva, então, né, a escrever esse livro dele, que fica muito conhecido, O Mal-Estar na Civilização. E nesse livro, Freud vai dizer que a vida do homem ela é cheia de aflição e de angústias. Ou seja, há um mal-estar constantemente presente em nós. E isso faz de nós seres faltantes. O que isso significa? O tempo inteiro nós estamos vivendo a nossa vida e é impossível não sentirmos mal-estar durante o tempo da nossa vivência aqui. Não é? Sempre há uma questão de falta em nós, sempre está faltando alguma coisa para nós. E essa falta que nós temos é que produz um constante mal-estar em toda a civilização humana. Em cima disso, o Freud vai dizer no livro que existem 3 fontes de males que estão provocando angústias em nós o tempo inteiro. A primeira fonte de angústia, fonte de maldade que pesa sobre nós, muitas vezes vem da própria natureza, essa que nos cerca. E não é verdade que vira e mexe nós estamos vendo maremotos, terremotos, nós estamos vendo aí, como aconteceu no começo do ano, né, aqui no litoral de São Paulo, em que, por causa da chuva, né, as montanhas que estão ali, elas acabam cedendo os barrancos e houve uma devastação, né, de algumas cidades ali, muitos bairros foram soterrados na lama. E a gente vê também, né, que, às vezes, em torno de nós, muita coisa acontece, produzindo em nós a aflição, gerando em nós angústia. E o que Freud está dizendo? Nós não temos nenhum tipo de gerência ou controle sobre isso, né? A gente pode até prever que algum mal da natureza está para acontecer, mas nós não temos domínio ou controle sobre as intempéries da natureza. Mas ele diz, nós estamos num mundo que por si só, enquanto existência, ele provoca em nós muitas vezes aflição e angústia. O mundo por si só, né? O chão que nós pisamos, o ar que nós respiramos, a água que a gente bebe, tudo ao nosso redor está marcado por esse contexto que produz mal-estar. Uma segunda fonte de mal, que Freud diz que está também constantemente provocando angústias em nós, somos nós mesmos. À medida que a gente vai vivendo nessa vida, as decisões erradas que a gente toma, não é? As coisas que a gente vai fazendo com a nossa própria vida, vão produzindo em nós uma construção de vida que nos gera muita angústia e muita aflição. Quem aqui nunca se deparou, não é, às vezes, assustado consigo mesmo e com as reações que teve? Como eu fui capaz de fazer tal coisa? Como eu fui capaz de falar tal coisa? Não é? Quantas pessoas com baixa autoestima, quantas pessoas que se casam com gente que tem veneno na alma, quantas pessoas tomam decisões que afetam radicalmente a própria vida? Olha, quantas pessoas que acabam se entregando às drogas,
quantas pessoas que acabam partindo para mutilação de si mesmo, quantas pessoas que acabam gerando para a sua própria vida, para a sua própria existência, um caminho que vai produzir muita angústia e aflição. Né? Nem sempre a gente pode ficar, como alguns religiosos fazem, culpando o diabo o tempo inteiro, né? Às vezes o diabo é a gente mesmo. É a gente mesmo com as decisões equivocadas, com as coisas que a gente faz com a nossa própria vida, é que somos uma grande fonte de mal na nossa própria existência. Mas Freud diz que há um terceiro tipo de mal, né, de fonte de mal que nos traz angústia o tempo inteiro. E ele está falando que é o outro, a nossa relação com o outro. E perceba, né, como é difícil nós termos um relacionamento que não tenha problemas. Todos os nossos relacionamentos, eles estão, em algum momento, marcados por problemas que vão produzir mal-estar na nossa relação. Às vezes, nós estamos chateados, sentidos, angustiados e aflitos com a própria família. Um contexto de pai, mãe e filhos, por exemplo, e quantas vezes a gente vê um pai que bebe, e aí chega em casa, espanca a esposa, espanca os filhos, a relação com o outro, quem deveria amar, produz a violência. Né? Quantas vezes a gente vê abusos sexuais acontecendo com crianças dentro do contexto da própria família? Quantas vezes a gente vê, né, as palavras depreciativas? Quantas vezes a gente vê a violência física marcando a criação dos nossos próprios filhos? Então a gente vê aí que as nossas relações também são fonte de males, e não há relação que não produz angústia. Então Freud olha para a vida e ele diz assim, e me perdoem aí, né, o contexto da fala, mas é para ficar bem claro e bem marcado. No Mal-Estar na Civilização, Freud diz que a vida é uma merda. O que ele está dizendo? O mundo que nos cerca e que está ao nosso redor produz angústia. Nós somos fonte de angústia para nós mesmos, pelas coisas equivocadas e pelas coisas destrutivas que fazemos com a nossa própria vivência. E, finalmente, ele diz: o outro, com quem a gente mantém os nossos relacionamentos, também vão produzir muitos males na nossa vida. E agora vejam, né, isso nos faz o quê? Seres faltantes. O tempo inteiro nós estamos magoados e ofendidos, né, com as pessoas, e estamos angustiados também com aquilo que nos falta. É muito comum, por exemplo, pessoas que vêm fazer tratamento no setting analítico e que eles começam falando dos problemas que tiveram na sua criação com o pai e com a mãe. E, às vezes, né, aquilo que foi dado em excesso ou que teve escassez produziu uma aflição, uma angústia e um trauma na vida de crianças que crescem, viram adultos e continuam trazendo esse trauma por toda a vida. Né? E eles estão ali sempre ofendidos e magoados com o pai que teve, com a mãe que teve, ou com o irmão e a irmã que teve, ou com alguém da família. Nós observamos também, né, que as nossas relações pela vida, os casamentos, as nossas relações de trabalho, as nossas relações de amizade, as nossas relações com instituições. Quantas vezes nós estamos aí relacionando com uma escola e sofremos bullying, vamos para uma igreja e a gente acaba recebendo ali determinadas falas, né, que acabam produzindo uma grande e intensa angústia sobre a nossa vida. Então, o tempo inteiro, a gente vai vivendo como seres faltantes. O que Freud diz é que é impossível para o homem ser feliz nesse mundo. E quando ele diz ser feliz, ele está dizendo no sentido pleno, atingir uma vida de plena felicidade. Não acontece. Para Freud, a felicidade ela é apenas um momento que acontece entre duas angústias e duas aflições, mas ninguém consegue ser perfeitamente, plenamente feliz. Então ele diz que há um mal-estar. Quem vai em academia percebe como há um mal-estar, né? As pessoas chegam lá para malhar
E muitas vezes elas estão se olhando diante do espelho, tirando fotos para postarem na rede social, muito orgulhosas com o corpo, mas nós sabemos que sempre insatisfeitas com o corpo. Ah, eu quero que o meu braço cresça um pouco mais. Ah, eu quero que a minha coxa fique mais torneada. É aquela coisa de que há algo faltando, apesar da gente olhar para o outro e perceber que o corpo dele está bom, a saúde está bem, mas ele ainda assim sente falta. Aquela coisa de as pessoas quererem o tempo inteiro se olhar no espelho e sempre que se olham percebem que tem uma falta. E essa falta vem às vezes do excesso, né? Há um pneu ali, há uma ruga que está chegando aqui, um cabelo que está ficando branco, ou um cabelo que já não está mais na cabeça, está caindo, né? A gente percebe que está envelhecendo. E sempre, né, a gente vai tendo essa percepção de que tem algo que falta e há um mal-estar contínuo na gente. As pessoas que buscam uma vida saudável, né, se tornam aí vegetarianos, veganos, tudo isso em busca de saúde do corpo, da mente, mas a gente vai percebendo como, na ânsia por suprir uma demanda de falta, nós vamos ficando cada vez mais presos dentro de um sistema que nos oprime com as nossas regras de alimentação, né? Não se bebe mais tal coisa, não se come mais tal coisa, precisa ter uma rotina de exercício, e a gente vai se prendendo dentro de esquemas nessa vida em busca de uma felicidade plena que nunca chega. Esses dias eu estava atendendo um paciente e ele estava me falando do patrão dele, que era um halterofilista, um homem que tem o corpo todo desenhado por causa da academia. E ele disse assim, acredita que ele foi fazer uma cirurgia plástica no abdômen, sendo halterofilista, e começou a rir. Eu só estou esperando ele ter alta para eu e os outros funcionários tirarmos o maior sarro dele. E eu falei, é melhor não, porque se ele é halterofilista, tem uma rotina de exercícios, de alimentação para ter o corpo que tem, e ainda assim foi passar por uma cirurgia com riscos de embolia e de tanta coisa que pode tirar a vida, ou deixá-lo com deficiências e marcas profundas, e ainda assim ele vai fazer isso, é porque ele tem uma grande angústia, uma grande falta dentro de si, que ele não consegue preencher com aquela difícil rotina dos seus exercícios e da sua vida. E assim vamos vivendo nós, segundo Freud, sempre com um mal-estar, né? Sempre a família do outro parece ser melhor, até que a gente vai viver um tempo com ela. Sempre a casa do outro parece ser melhor, o carro do outro parece ser melhor. E vamos desenvolvendo um consumismo, uma busca incessante por coisas que faltam. E isso vai gerando em nós sempre angústias, vai gerando em nós sempre aflições. Então perceba que para Freud não dá para ser plenamente feliz. O homem, para ele, não deveria buscar a felicidade, mas o homem deveria buscar a segurança. Uma vez que ele consegue ser seguro, ele consegue ter uma vida melhor. E aí vamos entendendo que dentro desse contexto de vida, Freud vai percebendo que muitas vezes a gente adoece com as nossas angústias, porque elas chegam, entram para dentro de nós e elas não saem mais. E aí então ele começa a teorizar sobre essa coisa da psicanálise. E a psicanálise ela vem justamente para ajudar o ser humano a tratar as suas angústias, a tratar as aflições que estão dentro dele, a tratar os traumas que aconteceram na vida dele. Na psicanálise, a gente crê, não é, que o indivíduo ele é sempre fruto de todas as experiências que ele teve na vida. Desde a sua formação lá na barriga da mãe, ele já está ali, né, muitas vezes recebendo algum tipo de angústia ou de aflição. Né? Mães que tentam abortar, mas não conseguem, ou aquela sensação de rejeição, né? Não quero essa gravidez, e de repente a gravidez prossegue. Então, todas estas situações, desde a nossa formação no ventre materno, já vão nos constituindo com esta coisa de algo nos falta e desse mal-estar latente. A angústia vem pelas nossas vivências e a gente vai se construindo assim, como seres faltantes. O Freud começa a sua vida como médico,
E ele era muito ajudado por Breuer. Breuer já era um médico renomado e ele sempre ajudou Freud emprestando dinheiro e também, né, mandando alguns pacientes para Freud quando esse começou a atender. E, de repente, um belo dia, por volta ali de 1880, o Breuer chama Freud e fala assim, você precisa conhecer uma paciente que eu trato. E essa paciente, eles deram o nome de Ana O para preservar sua identidade. E o Freud vai, então, conhecer a história da Ana O. E era o quê? Era uma mulher nova ainda, 21 anos. Ela era uma pessoa muito culta, muito inteligente, estudada. Eles dizem que a inteligência dela era brilhante e ela era muito bonita e muito sedutora. Mas ela desenvolveu aquilo que eles colocaram como histeria de conversão. O que é uma histeria de conversão? É um tipo de histeria no qual o problema psíquico ele vai desembocar no corpo, né? Não é o único tipo de histeria. Algum tempo depois eles vão tratar também das histerias de angústia, mas aqui eles estão vendo um tipo de problema mental, psicológico, que vai produzir sintomas no corpo. E o que estava acontecendo nesse sofrimento, nessa angústia da Ana O, que estava desenvolvendo sintomas no seu corpo? Ela estava sentindo paralisia em 3 extremidades do corpo, com anestesias e contrações. Ela tinha perturbações dos movimentos oculares, a visão macroscópica foi prejudicada. Ela tinha dificuldade de manter a cabeça erguida. Ela tinha uma tosse intensa e algo muito interessante, ela tinha asco, nojo, toda vez que tentava ingerir líquidos. E por isso ela tinha necessidade de acalmar a sede comendo frutas, né? Outra coisa que desembocou no corpo dessa mulher, ela esqueceu a língua materna, né? Ela falava alemão de nascimento, mas ela só conseguia se exprimir falando inglês. E aí desenvolveu também estados de ansiedade, de confusão, de delírio e uma alteração total na personalidade. Por 3 anos, o Breuer tratou essa histeria de conversão da Ana O, e ele percebeu, ele era um hipnotizador, um hipnoterapeuta, ele percebeu que quando colocava a Ana O num estado de relaxamento, ela então desenvolvia um estado de ausência e ela acabava murmurando palavras que aparentemente eram sem nexo. E ele teve uma ideia genial que foi repetir, né, durante a hipnose estas palavras sem nexo que a Ana O dizia. E aí então, quando ela estava naquele estado de consciência alterado, ele vai ao ouvido dela e ele começa a verbalizar aquelas palavras desconexas, e aí então, né, há uma coisa surpreendente que acontece com a Ana O, né? E o que acontece? Ela vê, Breuer vê que os sintomas que estavam acontecendo no corpo daquela moça começam a sumir, começam a desaparecer. E isso tinha, né, a ligação com aquela coisa que ele estava fazendo ali, usando a hipnose e usando essas falas desconexas ao ouvido daquela mulher. E como que esses sintomas iam desaparecendo? Ela vai, então, conversando com ele e vai mostrando o seguinte: esses sintomas apareceram por causa de traumas que eu vivenciei. Ela fala, por exemplo, numa tarde em que eu estava sentindo um calor muito intenso, eu tive uma sede muito grande e eu fui caminhando para poder matar a minha sede quando eu passei pelo quarto da minha dama de companhia, coisa que acontecia muito na época, né? As pessoas mais ricas contratavam alguém para ficar de companhia com as suas filhas. E ela diz, quando eu cheguei no quarto daquela mulher, era uma mulher mais velha, eu vi que ela estava bebendo água no mesmo recipiente que ela dava água para o cachorrinho dela. E ela achou aquilo tão nojento, mas tão nojento, que ela teve uma ânsia de vômito. E a partir daquele momento é que ela desenvolve esta angústia, né? Esse problema no corpo, onde ela não consegue beber água. Ela sente nojo.
é ali que ela começa a desenvolver também a tosse, não é? Que é essa coisa somatizada de querer jogar para fora alguma coisa que não pode ser engolida. Depois ela diz que num outro dia em que ela estava sempre cuidando do pai, a quem ela muito amava, via o pai no leito já de morte, né, sofrendo durante tanto tempo de uma enfermidade prolongada, e ela chorava ali de ver o pai naquela situação. Olha o choro aí, né? As lágrimas, o olho. Ela não conseguia ver o sofrimento do pai. Ver o pai morrendo na cama, né, acabou afetando depois estas maneiras, né, de enxergar a visão macroscópica e outros problemas mais. Mas ela diz assim, teve um dia que eu estava cuidando do meu pai e entrou uma cobra. E eu vi que essa cobra começou a caminhar na direção da cama, do leito em que ele estava, e eu não consegui fazer nada, porque os meus braços e a minha cabeça ficaram como que paralisados. E aí ela fala assim que a cobra então foi andando na direção do leito, mas depois desviou seu caminho e foi embora sem fazer nada de mal com ninguém. Mas esse trauma fica ali, não é? Produzindo um problema no corpo, aonde ela não consegue mexer, né, os braços e também com seus problemas ali na cabeça e no pescoço. E assim, ela vai falando então, né, de todas as coisas que ela vai sofrendo ao longo da vida e que vão se tornando traumas e que quando estas angústias se tornam tão intensas que ela não consegue mais suportar, este sofrimento emocional e psíquico fura a barreira emocional e psicológica e vai desembocar no corpo, produzindo os mesmos sintomas que aquela mulher teve quando vivenciou as suas aflições. E aí, então, né, por um tempo, tanto Breuer como Freud começam a tratar os primeiros pacientes com a hipnose. Muitas pessoas ficam perguntando hoje se nós ainda usamos a hipnose no tratamento da psicanálise. Não mais. Tempos depois, o Freud vai perceber que a hipnose não é uma ferramenta adequada para o tratamento das angústias. Embora tenha tido efeito naquele momento, por outro lado, ele a substitui por uma coisa chamada associação livre, e ali ele diz o seguinte: se o paciente falar, o paciente vai se curar. Justamente o que aconteceu com a Ana Oh, né? A Ana Oh começou a falar com Breuer, e à medida que ela falou das suas angústias, os seus sintomas foram desaparecendo. Ana Oh chamou essa terapia de cura pela fala. Chimney vai chamar de limpeza da chaminé. Mas a cura pela fala ficou conhecida, né, como um sinônimo da psicanálise. Como é que as pessoas na psicanálise vão se tratar hoje? Falando dos seus problemas. Problemas que talvez nem estejam lembrando mais, porque já jogaram lá para o seu inconsciente, mas que estão produzindo as sensações ruins e estão atingindo, né, com seus sintomas neuróticos, a sanidade e produzindo mal-estar na vida das pessoas. Então, Freud entende que o paciente, por isso tem o divã, né, o paciente ele deita, né, e ali, então, relaxado por si mesmo, sem hipnose, ele é que precisa falar das suas angústias, ele precisa lembrar dos fatos acontecidos na sua vida que ele não tratou, que ele não cuidou, que ele não fez os enfrentamentos, e quando ele começa a fazer esses enfrentamentos e ressignifica a vida e as suas relações, então ele começa a se curar pela sua própria fala. E encerrando essa primeira parte, a gente pode dizer aí com toda certeza que a psicanálise ela acontece quando um paciente chega na primeira sessão falando de si de uma maneira, e na última sessão, ele está contando a mesma história da sua vida de uma outra maneira. Ele teve as percepções, ele fez as elaborações, ele fez os seus enfrentamentos e, por fim, ele ressignificou as pessoas e as histórias traumáticas da sua vida. Isso, então,
é a psicanálise. Mas eu quero dizer mais algumas coisas sobre a psicanálise. Ela é uma teoria hermenêutica, uma ciência interpretativa. O paciente fala e, com a ajuda do analista, os fatos são interpretados e reinterpretados. E isso ajuda a entender os traumas que a pessoa viveu e os conteúdos inconscientes que habitam em todos nós. A psicanálise é uma terapia investigativa dos nossos desejos e também das nossas resistências. Ela é um método de abordagem do inconsciente. Aliás, é o único método que trabalha o ser humano a partir do seu inconsciente. Todos os outros vão trabalhar a partir do consciente. Já já Davi vai explicar isso. E ela é também uma profissão rentável, que auxilia na promoção de saúde emocional e psicológica das pessoas. Por que uma profissão rentável? Como eu disse, as pessoas são adoecidas, são angustiadas e aflitas, e todos, em algum momento, deveriam, não é, passar por um tratamento psicológico. Tudo isso para nos ajudar a ter saúde emocional e bem-estar na vida. E é rentável? Façam as contas comigo, meus queridos. Hoje, aqui na região de Campinas, onde a gente vive, uma sessão de psicanálise custa cerca de R$200. Agora, você imagina, né, se você tiver 10 pacientes em uma semana, 2 por dia, 2 pacientes por dia, né, pagando R$200, você vai ter aí, 5 vezes 2, 10, você vai ter aí, né, R$200 vezes 10 pacientes, você vai ter R$2.000 ganhando por semana, se você tiver 2 pacientes por dia, né? Isso falando da região de Campinas. Se você multiplicar isso por 4 semanas, então você vai ter aí cerca de R$8.000. Então é uma profissão rentável, e além de ser algo rentável e a gente consegue viver da psicanálise, ela pode auxiliar na promoção da saúde emocional e psicológica das pessoas. Muita gente pergunta, o trabalho de psicanálise, o curso de psicanálise é reconhecido pelo MEC? Não, não existe curso de psicanálise reconhecido pelo MEC. Ok? Não existe. Agora é que nós estamos começando a ver aí um pensamento divergente, uma ou duas faculdades estão tentando colocar uma faculdade de psicanálise, mas há ainda algumas coisas para serem resolvidas aí no campo da justiça. Por quê? O que Freud queria é que ela não se tornasse uma ferramenta acadêmica. Ele dizia, não permitam que ela fique na mão dos médicos, para que não vire uma ferramenta de diagnóstico, e não permita que ela fique na mão dos religiosos, para que não vire uma doutrina. Na visão de Freud, a psicanálise deveria ser usada por toda e qualquer pessoa que tenha condição de produzir saúde emocional e psicológica na vida do seu semelhante. Então, quem regula a profissão de psicanalista hoje na sociedade brasileira é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, está aí, é uma profissão livre, reconhecida pelo Ministério do Trabalho, está aí a lei. E quem é que vai ensinar psicanálise, então, no Brasil? São as instituições de psicanálise. Elas têm a responsabilidade social de formar os psicanalistas competentes e conferir a eles a autonomia para o exercício da sua função, responsabilizando-os quanto à ética dos seus atos. Ok? Quem pode ser psicanalista? Então, na visão freudiana, qualquer pessoa pode fazer um curso de psicanálise, desde que atenda aos pré-requisitos estabelecidos pela instituição de ensino que oferece o curso. Em geral, esses pré-requisitos incluem ter concluído pelo menos o ensino médio ou o equivalente ao ensino médio, além de ter interesse e afinidade com a área da psicologia e da psicanálise. Também só pode ser psicanalista quem fizer o curso de psicanálise em um instituto regulamentado. E quem fizer a sua análise pessoal pela psicanálise. E, finalmente, quem depois começa a atender com supervisão de casos
do seu instituto formador enquanto aluno. Essas últimas 3 são chamadas de tripé psicanalítico, né? Ela é parte da formação do psicanalista e deve continuar por toda a vida do psicanalista. Ou seja, ele tem que estudar e conhecer a técnica e nunca deve parar de estudar. Ele precisa fazer a sua análise pessoal para conhecer a psicanálise em si mesmo, produzindo saúde e bem-estar emocional em si, e, finalmente, começar a atender ainda como aluno. A partir do primeiro ano de estudo, ele pode começar a atender, sendo supervisionado pelos professores do seu instituto, né, nos pacientes que ele vai atender. E mesmo depois que se forma, ele continua participando aí dos grupos, né, de supervisão de casos, com psicanalistas mais experientes, para poder ir aprendendo pela experiência e tratativa dos outros. Então, estamos aí, né, com o início dessa aula, né, falando aí sobre o nosso queridíssimo Freud e o que é a psicanálise. Ao final, nós vamos deixar vocês aí fazerem perguntas, tá bom? Agora eu vou passar a palavra aí para o Davi, e o professor Davi, ele vai continuar, então, a nossa aula.